A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao 11. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se de Jesus suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subalterno e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faze isto, e ele o faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. E eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Meus irmãos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube, do nosso Instagram. Ontem nós iniciamos, como já tínhamos falado, o tempo novo da igreja. Ano novo, vida nova, perspectiva de esperança no Deus da vida. O advento é o tempo em que Deus vai chegar. E já está chegando, já chegou. Mas nós ficamos, por ocasião dessa sua vinda, na expectativa da sua segunda vinda. O advento nos coloca nessa perspectiva. E aqui no Evangelho de hoje, nós concluímos São Lucas, agora vamos, nesse tempo do advento, refletir sobre vários textos dos Evangelhos, tanto de Mateus como de Lucas, de João, de Marcos, e assim a gente vai se preparando de um modo espiritual, com oração, com vigilância, e vamos aprendendo lições. A lição de hoje é de um oficial romano para o povo de Israel, para o judeu. Esse homem era impuro, ele é pagão, não é? E também dominador do Império Romano na terra de Jesus. Mas esse homem, esse oficial romano militar, ele tem uma atenção muito misericordiosa, um cuidado com os seus empregados. O empregado está doente e ele podia nem ligar, mas ele é sensível e quer que ele não morra, porque está quase morto. E ele vai a Jesus, ele acredita em Jesus. O oficial acredita e crê na possibilidade de uma cura à distância. Olha, gente, isso é importantíssimo. Naquele tempo, a gente hoje, quantos exemplos nós vemos de pessoas que nos dão de ficar curado pela televisão, porque ficou orando com o programa de cura e libertação pela televisão, pelas mídias sociais, tudo à distância. Mas já naquele tempo, sem nada desses instrumentos, esse homem já acreditava que era possível, pela fé que ele tinha e pelo poder
da palavra de Jesus. Olha que importante o poder da palavra. Gente, a gente está no tempo da graça de Deus. A gente não pode desperdiçar a nossa fala. Quantas mentiras a gente está ouvindo. Estão chamando de fake news. Por quê? Porque aquela palavra que está saindo ali naquele instrumento que nós estamos na mão, às vezes que é o celular ou outro objeto das mídias sociais, rádio, televisão, computador, né, pela internet. Então a gente vê que aquele que está falando não vale nada. E aqui esse homem, sem ter nada disso, desse instrumento, disse assim: basta o Senhor dizer uma palavra, o meu servo ficará curado. A frase que esse homem disse é tão marcante que ela entrou para o rito da Eucaristia. Vocês estão se lembrando que quando está perto da comunhão, o padre segura a hóstia e diz: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. E o que é que a comunidade responde? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Pois bem, isso aqui foi dito por um romano, oficial romano pagão, impuro, e passou para a liturgia da igreja. Por quê? Porque Jesus ficou admirado com a lógica daquele militar que dizia assim: eu sou superior, dou ordem a um subalterno e ele obedece. Então o Senhor, que é superior sobre todo o mal que existe na terra, sobre toda doença, o Senhor deu uma ordem que será cumprida. E assim, esse sinal da era messiânica, ele inaugura aquilo que para o qual Jesus veio, libertar o homem todo e todos os homens de Satanás, de toda doença, do pecado e da morte. Eu nunca vi um texto tão rico de sinal real e visível como esse. E Jesus termina dando para nós um grande testemunho que nunca tinha encontrado tão grande fé em nenhum israelita. E Jesus veio para o povo judeu, para Israel. A salvação foi oferecida, mas agora, vocês ouviram aqui no final do Evangelho, ele diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque aquele povo para o qual Jesus veio não aceitou, não teve fé, não acreditou em Jesus como Messias, como Rei, como Salvador. E os pagãos estão abertos. Por isso que a salvação está sendo oferecida a todos os povos. Um pagão inimigo pode tomar parte do reino de Deus. Portanto, lembremos-nos que estamos na preparação, primeira semana do Advento, é tempo de graça. Não vamos nos envolver com as fascinações das propagandas, das luzes, dos enfeites. Podemos participar de tudo sem esquecer a prioridade, que é a palavra do Senhor está ressoando em toda a terra e quer que o nosso coração se converta. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos esperar solícitos a vinda do Cristo vosso Filho, que ele, ao chegar e bater à porta, nos encontre vigilantes na oração e exultantes em seu louvor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao 11. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.